nós clamamos o nome de Jesus nessa manhã, para que a presença do Santo Espírito do Senhor esteja em nós, ao nosso redor e na sua vida. Eu não sei qual é a sua cruz, e eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Qual é a sua dor? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua aflição? Qual é a sua necessidade? Ou como fazer se você está alegre? Decisões. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e faz perfeito. Que a glória do Senhor nesta manhã encha o templo da nossa vida. Nós ainda não estamos em culto presencial, mas nós estamos em culto ao Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor nos visite, nos fortaleça, nos alegre, nos impulsione, nos fale de que Ele continua onde Ele estava, com poder e grande glória. Nessa manhã, oramos por você, Rodrigo. Oramos para que Deus continue usando aqui no rádio os remédios, a palavra do Senhor, os médicos, as nossas orações para a tua cura. Oramos por você, Rodrigo. Pedimos que a sua mãe, que já está nas terras do Canadá, chegue logo, logo, a quarentena acabe para que vocês se encontrem. Nós oramos pela senhora irmã Elmira, que o Senhor abençoe aí no hospital, que a cirurgia possa continuar evoluindo e o Senhor esteja logo de pronto em casa. Nós oramos que não haja dor, não haja nenhum mal-estar. Nos alegramos pela senhora Lívia, que foi para casa, que o Senhor continue fortalecendo essa vida de tantos anos de vida. E agradecemos ao Senhor que tem operado na vida dela. Nós oramos que ela continue sendo sustentada, sem dor, pelo Senhor. Oramos por irmã Venilde, oramos por tantos outros de nossa igreja que têm tomado medicamentos, passados por cirurgia e às vezes não têm se sentido bem. Senhor, nesta manhã os nomes já foram colocados diante do trono, onde o Senhor nos ensina a pedir em nome de Jesus. E aqui estão esses nomes, Pai, e mais o Antônio José do Brasil, que a sua irmã querida vem implorar que oremos por ele, que está gravemente no hospital. Senhor, quantos outros que nós conhecemos, estão aflitos e nós pedimos, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, visite. Demanda cura, demanda consolo para cada família, cada coração. E nós, nesta manhã, pedimos que esse louvor que foi cantado, onde clamamos o nome de Jesus, pedimos que a mensagem que vai ser lida agora e a que vai ser pregada, que o Senhor use para a glória do teu nome, para que o Senhor use como consolo da tua parte. E nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações, que esta semana que já está se iniciando, seja de bênção para cada um. E nós já te agradecemos os teus feitos, em nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler para você algumas palavras de Jesus no livro de João. João 5:24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Em João 10:18, Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João 10:27, o mesmo Jesus diz: eu dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrancará das minhas mãos. João 14:6, Jesus também nos consola. Eu sou o caminho, disse ele. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 14:27, Jesus fala para mim e para você: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração,
e nem se atemorize. Em João 16, 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflição. E Jesus disse: tende bom ânimo. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus nos ensina: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diz a palavra, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus faça com que essa palavra lida encontre no meu coração e mente e atitudes, no seu coração, mente e atitudes, um solo bom, e produza fruto nessa semana. Amém. Amém. Eu
Sobre todos vocês que estão participando deste culto online. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá através da tecnologia de vencer o isolamento social e estarmos juntos na presença do Deus vivo, verdadeiro. Como cantou nosso querido irmão Renan, nada pode me separar de Ti. Como cantou também a Tati, há momentos que pensamos em voltar atrás, mas clamamos no nome de Jesus e conseguimos continuar. Eu estava ali sentado assistindo Renan cantar, quando vi que lá do Brasil veio um pedido de oração. Minha prima Ana Maria de Márcio pedindo oração pelo seu querido esposo. Primo também, Fernando, pai do Fabinho, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Então, antes da mensagem, eu gostaria de orar pelo meu querido Fernando. Pai querido, eu quero pedir pelo Fernando Ferreira Bonfim, meu irmão em Cristo, diácono do Senhor, servo fiel, que criou a sua família nos caminhos do Senhor. Pela Ana Maria, Pai, que o Senhor dê paz ao seu coração. Para os seus filhos, ó Deus, que eles descansem no Senhor. Para os médicos, ó Deus, a unção, a graça, a sabedoria, para que eles sejam como instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor, médico dos médicos, Senhor da vida, opere através deles. Que o organismo do Fernando esteja forte, Pai, mais forte que a enfermidade, e possa, ó Deus, recuperar-se rapidamente e logo de pronto a sua saúde ser totalmente restaurada pelo Senhor. Porque nós sabemos que é o Senhor quem opera. Os homens são instrumentos nas tuas mãos. E nós confiamos em Ti. E obrigado, Senhor, porque nem as distâncias, tão grandes como a que vivemos, pessoas em Portugal, em Angola, em Moçambique, nos Açores, na Itália, na Espanha, no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, assistindo esse culto agora. Mas nem a distância impede que nós saibamos dos que necessitam e clamemos ao Senhor, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, em espírito e em verdade. E é nesta fé que nós clamamos e pedimos agora também que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração pela Tua palavra santa, Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu gostaria de ler para vocês um texto que fala de isolamento social. Um texto que está no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 40 ao versículo 45, apenas 6 versículos, é um texto curto, mas ele fala de um isolamento social que não é coisa de hoje, dos nossos dias. Nós pensamos que isso é alguma coisa nova que está surgindo, mas isso já existia desde os tempos idos, do tempo da lei de Moisés, para o povo de Deus, o povo de Israel. E que se estendeu aos dias de Jesus, e que nós estamos vivendo também hoje. E a minha oração é que, ao ouvir a leitura desse texto e a explicação dele, o Espírito Santo possa falar ao seu coração, e possa compreender a mensagem que aqui nós vemos, que Jesus vence o isolamento social. Jesus vence o isolamento social, sem quebrar as regras, dentro daquilo que deve ser feito, mas acima de toda a regra humana, a soberania de Deus. Vamos ouvir o que diz a palavra santa do Senhor em Marcos capítulo 1. O Evangelho segundo São Marcos é o segundo Evangelho do Novo Testamento. Se você tem a Bíblia à mão, eu convido a abri-la e mantê-la aberta, para que possa acompanhar a explicação dela. E aproximou-se de Jesus um leproso, e rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Jesus vence o isolamento social. Ele venceu o isolamento que esse homem vivia, e ele vence o nosso nos dias de hoje também. Como eu disse, o isolamento social era algo muito antigo. Já nos dias de Jesus era algo antigo, porque Jesus recomendou a esse homem que, ao retornar ao convívio social, ele primeiro obedecesse tudo o que a lei de Moisés ordenava, para que então ele pudesse ser considerado limpo, porque foi esse o pedido que ele fez a Jesus: Senhor, se quiseres, pode limpar-me? E Jesus disse: quero ser limpo. Mas ele precisava também respeitar as leis que regiam a nação de Israel. A Bíblia diz que devemos respeitar as autoridades constituídas, porque todo o poder emana de Deus e das autoridades também. Então, neste caso, Jesus também é o nosso exemplo, pois era costume, nos dias de Moisés, até recentemente aos dias de Jesus, que quando um homem estivesse com lepra, ou uma mulher, ele deveria cobrir o seu corpo da cintura para baixo com roupa normal, e da cintura para cima com trapos, roupas rasgadas, trapos velhos, e cobrir do nariz para baixo com uma máscara, ou parte da sua túnica. Assim devia andar o leproso. E ele, sempre que visse alguém se aproximar, ele teria que gritar: impuro, 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 porque a lepra era considerada a doença mais terrível que alguém pudesse passar. E os rabinos e sacerdotes entendiam que só Deus tinha poder para curar a lepra. É verdade que no Velho Testamento Moisés e Eliseu curaram pessoas de lepra, mas foram os únicos casos. Mas Moisés foi usado por Deus para impor normas e regras. Uma delas era que o leproso a si mesmo impusesse um isolamento social. Ele tinha que ir para os campos, para os lugares desertos, ele não era permitido entrar nas vilas e nas cidades. E quando alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: impuro, impuro. Nos dias de Jesus as coisas tinham mudado. Já não era necessário que ele vivesse assim, tão isolado. Ele podia entrar em cidades, com exceção de Jerusalém e algumas poucas outras cidades, às quais não era permitida a entrada do leproso. Mas ele podia viver quase que uma vida mais normal. Ele já não precisava gritar: impuro, impuro. Mas era considerado, porque os sacerdotes então tiveram que pôr regras de comportamento do leproso, quando estivesse em meio à sociedade, que ele também continuasse se cobrindo a face, vestindo roupas rasgadas, trapos, e ele era impedido de participar de reuniões sociais. Diziam os sacerdotes e rabinos que se um leproso passasse por uma pessoa, a pessoa não era impura. Mas se o leproso parasse a pessoa se tornava impura. Ninguém devia tocar um leproso, porque o leproso era impuro, indigno de entrar no templo. E quem tocasse o leproso ficaria cerimonialmente, no aspecto religioso, também impuro e impedido de ter comunhão com a congregação do povo de Deus e mesmo com Deus. Porque eles consideravam que a lepra era um castigo do diabo, era alguma coisa do mal. E nós sabemos que às vezes há casos em que a enfermidade é resultado do pecado. A Bíblia até mostra isso.
Mas há muitos casos de enfermidade que não tem nada a ver com a pessoa estar em pecado. Agora, uma coisa é certa, é necessário que a pessoa, seja qual for a sua situação, saudável ou não, reconheça a soberania de Deus. E o que nós vemos nesse texto é justamente isso. Um homem que vivia no isolamento social, e ele começou quebrando paradigmas. Diz a Bíblia que ele aproximou-se de Jesus. Como eu acabei de explicar, eles não eram permitidos aproximar-se de ninguém. Eles tinham que, de longe, no Velho Testamento, gritar: impuro, 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 para que ninguém se aproximasse. Alguns usavam até campainhas, sininhos pendurados na roupa, para que de longe escutasse onde estava, fazia barulho. Tal o medo que o povo tinha da impureza da lepra. Porque a lepra causava um problema muito sério. Se você já viu alguém leproso, e eu vi quando eu era seminarista no Recife, e eu fui capelão do hospital evangélico, e eu trabalhei na área de isolamento, e eu vi ali pessoas deformadas, deforma o rosto, cai parte do nariz, orelha, as mãos deformam, cai dedos. É uma cena triste. A lepra, ela vai deteriorando o físico da pessoa, num estado de degradação que não há remédio que cure. E então, a lepra foi usada também, dentro do aspecto religioso, como uma representação do pecado. Porque o pecado faz o mesmo. Ele desfigura a pessoa no aspecto físico e também no aspecto espiritual. O leproso certamente se sentia como a pior pessoa do mundo. Ninguém podia aproximar-se dele. Mas certamente, vendo o que Jesus já tinha feito, ou ter ouvido do que Jesus fazia, e crendo que Jesus era o Messias, ele fez alguma coisa que ninguém faria. Ele aproximou-se de Jesus, o que era proibido pela lei de Israel, a lei religiosa, a lei de Moisés. E o que ele fez? Rogando-lhe, suplicando-se e pondo-se de joelho aos pés de Jesus. Qualquer sacerdote repudiaria isso. Estaria quebrando a lei. Este homem era impuro. O sacerdote ficaria impedido de oficializar as cerimônias no templo, além de considerar-se impuro até diante dos outros semelhantes, diante de Deus, e o medo de contrair a lepra. Porque hoje nós sabemos que a lepra que não contagia, ela fica só com a pessoa. Mas há tipos de lepras que contagiam, e eles criam que todas elas contagiavam. Então havia uma repugnância, um repúdio. E a situação emocional, moral, espiritual, psicológica do leproso, eu creio que era a pior que havia. Ele podia se julgar como a pior de todas as pessoas no mundo. Ninguém ousaria tocá-lo nem aproximar-se dele. Até as pessoas queridas se afastavam dele. Ele perdia a família, perdia tudo, ele vivia como alguém abandonado nos lugares desertos. E agora, nos dias de Jesus, podia aproximar-se da cidade, mas eu creio que a dor ainda era maior, porque as pessoas fugiam dele, desviavam-se dele. E ele ousadamente se põe aos pés de Jesus. Imagina o que essa cena criou na mente de quem estava vendo. Sabendo que Jesus era um rabino, um mestre, certamente os escribas, fariseus, os sacerdotes, ou até os mais religiosos, deviam pensar: como Jesus permite isso? Ele sabe que ele ficará impuro. Mas esse não é o caso. Pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. O homem tinha consciência que Jesus podia. Ele sabia que Jesus podia. Porque ele diz: se queres, bem podes. Mas ele se sujeitava ao querer de Jesus. E aqui está o ponto. Deus pode todas as coisas, mas nós temos que compreender que o querer de Deus é soberano, está acima do nosso.
Se nós estamos prontos a obedecer o querer de Deus, nós estaremos em paz, seja qual for a decisão de Deus. Por isso Jesus, quando orou, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E se Jesus orou assim, quanto mais nós pecadores. E aqui estava esse homem. Este homem que pela lei de Moisés tinha que clamar impuro, impuro. Este homem que pela lei de Moisés tinha que afastar-se dos outros. Este homem que pela lei de Moisés era visto até pelos sacerdotes, os mais religiosos, como alguém indigno. Porque a lei dizia, se você pode me acompanhar aqui em Números, no livro de Números, no capítulo 13, Levítico 13. Levítico 13, versículo 44 a 46, dizia assim: leproso é aquele homem, imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também os vestidos do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, como eu disse, como uma máscara, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então, habitará só, sua habitação será fora do arraial, ele estará isolado. Era essa a compreensão que o próprio homem tinha, porque era o conceito social. Isso já era cultura de centenas, milhares de anos. E nos dias de Jesus ele estava vivendo isso. Mas ele se pôs diante de Jesus. Porque ele sabia que apesar do cerimonial religioso, apesar das regras que a sociedade impunha, havia alguém maior. Esse alguém é Deus. E ele sabia que ninguém podia impedi-lo de aproximar-se do Senhor. Por isso ele fez assim. Ele foi ousado. Ele sabia que apesar de estar no isolamento social, nada podia isolá-lo de Deus. E então ele se prostrou aos pés de Jesus. E qual foi a reação de Jesus? Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Se você vai ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, é um outro texto que fala de quando Jesus também moveu-se de íntima compaixão. Pelo que eu sei, são apenas esses dois versículos que mostram situações em que Jesus realmente moveu-se de íntima compaixão. Há muitos textos que mostram Jesus movendo-se de compaixão, mas aqui menciona de maneira clara que Jesus se enchia de compaixão. Em Mateus 9,36, diz que quando Jesus via aquele povo religioso, o povo de Israel, que apesar de religioso, não conheciam verdadeiramente a Deus, não tinham uma intimidade com o Senhor, diz a Bíblia que Jesus moveu-se de íntima compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Estavam sem direção. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a direção. E às vezes as pessoas confiam nas religiões, e por isso, por confiar na religião, tem como um véu diante dos olhos e não vê a beleza do que é o relacionamento com Deus. Se prendem à religião, que às vezes se tornam até escravos dos rituais, e não desfrutam de uma liberdade. Com isso vivem até um isolamento social, um isolamento religioso, um isolamento no qual aqueles que não pensam como eles ou como elas não conseguem ter um relacionamento amistoso, aproximado. Aqui estava esse homem num quadro assim, apesar de ser judeu, apesar de fazer parte do povo de Israel, apesar de fazer parte do povo chamado povo de Deus, os próprios líderes religiosos que deveriam tratá-lo com carinho e com compaixão, o isolavam como alguém indigno e impuro. Mas ele sabia que estava passando por ali alguém diferente, alguém que tinha todo o poder, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus,
conhecendo o coração dele, encheu-se de íntima compaixão. Uma compaixão profunda que moveu o coração de Jesus. E Jesus disse: quero ser limpo. E Marcos, que como vocês que estudaram comigo, por volta de 2017, 2018, o Evangelho de Marcos, passamos 1 ano e 6 meses estudando o Evangelho de Marcos aos domingos. Você se lembra que eu dizia que Marcos era conhecido pela brevidade. Marcos mostrava a ação de Deus imediata. Ele usa muitas vezes e logo, imediatamente, de repente. E aqui ele fala a mesma coisa. Versículo 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. Mostra a ação imediata de Deus. Assim como no Gênesis, quando Deus fala que criou o mundo, pela sua palavra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Isso mostra a ação de Deus. Quando Deus quer, Deus pode fazer assim, ó. Mas nós temos que saber que Deus faz tudo perfeito no seu tempo. Aqui era o tempo desse homem. E Jesus, cheio de compaixão, tocou-o. Se você vai a Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus fala quem é esse Jesus. Ele era diferente dos sacerdotes que impunham leis que declaravam pessoas impuras e as impediam de vir para a congregação adorar a Deus. A Bíblia fala de Jesus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, nunca pecou, mas ele tem compaixão dos pecadores, porque sendo tentado, ele sabe qual é a aflição do que é tentado. Ele via como esse homem certamente foi tentado muitas vezes a achar-se o mais indigno de todas as pessoas, o mais desprezível. Como cantou Tatiane no começo do culto, há momentos que na vida pensamos em voltar atrás, mas clamamos o nome de Jesus. Como cantou Renan, que nada pode nos separar da comunhão com Ele. Esse homem teve essa visão, em meio a um quadro de deterioração do seu próprio corpo. E sabe lá como estaria o seu estado emocional, psicológico, espiritual. A baixa estima. Mas ele viu em Jesus a esperança. E Jesus viu nele aquilo que ele diz na sua palavra: eis que o Senhor teu Deus habita num alto e sublime trono, mas também com o abatido de espírito e quebrantado de coração. E ele viu isso nesse homem. E encheu-se de íntima compaixão dele. E disse: eu quero, fica limpo. E ele ficou. Sabe, nós temos que compreender que nem todos que estavam ao redor de Jesus ficaram limpos. Nem todos que estavam nas multidões ficaram curados. Como naquele caso que eu mencionei domingo passado. Jesus estava sendo apertado pela multidão quando ia à casa de Jairo para ver a filhinha de Jairo. E uma mulher o tocou. E os discípulos estranharam que Jesus disse: quem me tocou? E eles disseram: Senhor, todos te apertam de todos os lados e o Senhor me pergunta quem me tocou. Ele disse: eu estou perguntando porque alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Então, há uma diferença que às vezes é pouco percebida em estar perto de Jesus, estar com o povo de Jesus e estar com Jesus. Em estar vendo o que Jesus faz e outra coisa é buscá-lo com fé. Porque a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o busquem com fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Agora, mesmo tendo fé, haverá um dia em que você não será mais curado, eu não serei mais curado. Deus já fez curas na minha vida e eu conheço pessoas da nossa igreja e mesmo de longe que têm sido curadas, por isso as pessoas pedem oração pela sua cura. Mas um dia todos nós vamos morrer. Um dia não haverá mais cura.
Um dia nós vamos partir desse mundo para a eternidade. E aí então, se você tem Jesus no seu coração, você estará com Ele para sempre. Se você andar com Jesus aqui, e se Jesus andar com você aqui, você estará com Ele lá. Então, cabe compreendermos que as curas físicas que Jesus fazia, era para demonstrar que Ele é Deus, que Ele tem todo o poder, para dar esperança às pessoas de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as culturas, credos e raças, de que só nele há esperança. E que Ele continua o mesmo, diz Hebreus capítulo 13, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele pode fazer um milagre sim, hoje. Mas nós temos que ter a atitude daquele homem. Senhor, se queres, tu podes. Quer dizer, eu sei que o Senhor pode e eu quero estar dentro da tua vontade. Se o Senhor quer. E Jesus se encheu de compaixão por causa da fé dele e o curou. E isso Jesus pode fazer na nossa vida também. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, Jesus Cristo é a resposta. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse que Ele é o caminho. É por Ele que vêm as bênçãos de Deus e é por Ele que nós chegamos a Deus. E aqui está o quadro, voltando ao texto. Jesus disse, olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que servir de testemunho. É alguma coisa um tanto difícil de compreender de imediato, porque Jesus manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele manda ir e diz, conta aos teus vizinhos, conta à tua família, conta aos teus amigos, em muitos casos. Mas nesse caso ele fala para o homem, vai e não diga nada a ninguém. Mas apresente-se diante dos sacerdotes e oferece a oferta que Moisés determina na lei. Se você se lembra da vez que Jesus curou 10 leprosos, Ele também ordenou a mesma coisa. Vocês vão, apresentem-se ao sacerdote e cumpram o que diz a lei. Por quê? Jesus não está acima dos sacerdotes? Ele não estava acima da religião, dos cerimoniais religiosos? Estava. Mas lembre-se que Moisés estabeleceu na lei que o sacerdote, a autoridade espiritual, era a pessoa indicada por Deus para verificar se o leproso estava realmente curado. Porque eles criam que só Deus podia curar da lepra. E eles tinham todo um exame que faziam para ver se a pessoa estava limpa. E Jesus não queria quebrar essa lei. Então Jesus disse, você vai e apresente-se aos sacerdotes. Há muita coisa importante aqui. Entre o período do Velho Testamento e o do Novo, que é chamado o período interbíblico, foram escritos muitos livros apocalípticos, livros nacionalistas, escritos e profetas que surgiram, que não estão registrados na Bíblia, porque eram considerados livros apócrifos, não inspirados por Deus, onde Israel, subjugado já por séculos, por várias outras nações, agora estavam morrendo de ódio pelo Império Romano. E eles esperavam um Messias que viesse esmagar debaixo dos pés o domínio romano. E libertá-los, ó Deus, dessa opressão. E não custaria nada eles pensarem que Jesus era esse, pelos milagres que Jesus fazia, porque Isaías diz que ele daria vista aos cegos, faria andar os coxos, curaria os enfermos, ressuscitaria os mortos. E então eles podiam pensar, é ele, e querer fazê-lo rei. Se você vai a João capítulo 6, quando Jesus multiplicou os pães e saciou a fome de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que talvez desse mais de 15.000 pessoas, quiseram fazê-lo rei. E a Bíblia diz que Jesus ausentou-se. Por quê? Porque Jesus diz, o meu reino não é desse mundo.
ele não veio para ser um mero rei humano. Ele é o rei da glória. Ele não veio para ser diminuído à posição de rei humano. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E a distorção que as pessoas têm de Deus e tinham do próprio Messias poderia prejudicar todo o ministério de Jesus. Além do que, o homem proclamar-se curado sem antes passar pelas pessoas autorizadas para verificar se ele estava realmente livre do isolamento, seria uma atitude de rebeldia, de desrespeito às normas e de rejeição pela própria autoridade, porque ele passou por cima da autoridade, não respeitou a hierarquia. Então Jesus ensinou-o a obedecer à lei. Se a lei está dizendo que tem normas a seguir, você tem que ir aos sacerdotes e eles declararão que você está limpo, você faça isso. Você está limpo. Vai mostrar para os sacerdotes, porque eles são as autoridades. E você poderá voltar ao convívio social, porque a autoridade carimbou, está limpo. Mas se você não fizer isso, você vai voltar pela sua própria ideia, e você não será aceito. Por isso Jesus fala, não é isso que Jesus está falando nessas palavras, mas o raciocínio é esse. Por isso Jesus diz, vai e apresente-se ao sacerdote e faça o que Moisés mandou segundo a lei. Por quê? Jesus disse, para testemunho aos sacerdotes, para lhes servir de testemunho. Olha, o homem indo aos sacerdotes, os sacerdotes iam examinar, iam dizer que ele está limpo. Declarando-o limpo, iam perguntar, mas como aconteceu? Ele vai dizer, foi aquele homem Jesus. Jesus disse, ser limpo, e eu fiquei limpo. E aí os sacerdotes que se opunham a Jesus, com a sua própria boca, teriam confessado que Jesus curou o homem. Porque eles teriam declarado estar limpo, eles não poderiam negar. Mas o homem fez diferente. Se você vai a Provérbios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Jesus curou-o, fez tudo por ele, e agora ele estaria livre do isolamento social. Ele teria que confiar em Jesus. Jesus falou, não fala para ninguém, apresente-se ao sacerdote. Depois que o sacerdote declarasse limpo, ele podia falar para todo mundo, porque ele teria o respaldo das autoridades de que ele estava limpo. Porque nós temos que compreender que os opositores do Senhor Jesus eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, porque Jesus pregava salvação e perdão dos pecados através do seu nome. E ali estaria tudo completo, ele seguiria a lei, os sacerdotes declarariam que ele está limpo, e os sacerdotes estariam com a sua própria boca declarando que Jesus é o Messias. Só que, diz a Bíblia, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, vírgula, e a divulgar o que acontecera. Quer dizer, se ele ainda contasse o que aconteceu, era uma coisa. Mas o homem começou a pregar muitas coisas. Vai lá saber o que ele falou. Talvez até falasse de si mesmo, eu sou melhor que os outros leprosos, porque olha, o homem, Jesus, cuidou de mim. Os outros estão tudo ruim, ó. Mas eu estou bonzinho, dá uma olhadinha, ó. Eu não sou tão impuro como achava, eu sou santo. Sabe lá o que ele passou na cabeça, mas nesses meus mais de 50 anos de crente, cristão, e mais de 40 de pastor, eu tenho visto muita gente que às vezes vai dar um testemunho do Evangelho e fala mais do que o diabo fez do que o que Jesus fez. Falam mais de si mesmos do que de Deus. E o que eu percebo aqui é que diz que ele começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Então, foram muitas coisas que não tinham nada a ver com o que Jesus fez. E também o que Jesus fez. E nós que somos cristãos temos que tomar muito cuidado para não irmos pela nossa cabeça, pelo nosso próprio entendimento e não confiar no Senhor. Eu tenho conversado com gente santa, povo desta igreja, pessoas idosas, que estão isolados nas suas casas, desejosas de voltar à igreja, aos cultos, mas eles estão dizendo, pastor, o tempo de Deus.
Nós estamos esperando o tempo de Deus. Ainda que o governo diz, pode voltar, mas o governo põe tantas regras que nós queremos voltar com liberdade para glorificar a Deus. E nós estamos esperando em Deus. E esse é o segredo. Nós temos que esperar em Deus. Há outros que dizem, não, eu sou de Cristo, eu posso sair que nenhum mal me acontece. Olha, a Bíblia diz que Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos e cair a chuva também sobre os dois. A Bíblia diz que a tempestade vem sobre a casa sobre a areia, como a casa na rocha. A da areia cai, a da rocha permanece. Então nós temos que pôr a nossa fé no Senhor. Senhor, nós queremos sair desse isolamento, mas quando o Senhor quiser. Esse homem, ele só poderia sair do total isolamento depois de as autoridades declararem que ele estava purificado. Mas ele saiu antes e começou a pregoar muitas coisas. E sabe o que aconteceu? Ele ficou marginalizado pelas autoridades religiosas, porque ele passou à frente e não respeitou o que Deus mandou e o que a lei de Moisés, o Velho Testamento mandava, e que Jesus disse, segue o que diz a palavra. Ele fez conforme a cabeça dele. E a consequência qual foi? Ele impediu a expansão do Evangelho. Porque diz a Bíblia que, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. Veja, o Evangelho sofreu. Ele não agiu como deveria agir. E isso serve para nós num aspecto, Deus nos visita no nosso isolamento social. Quem tem Jesus não está só. Quem tem Jesus tem tudo. O Senhor diz, eu não vos deixarei vós sós, voltarei para vós. Ele está conosco. O Espírito Santo, ele diz, está em vós. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Então, a presença de Jesus enche o templo. A presença de Jesus enche a casa, enche o lar. A presença de Jesus enche o coração. E a presença de Jesus nos tira do isolamento. Porque o isolamento não é somente físico. Esse homem vivia um isolamento emocional, espiritual, social, tudo isso. Mas quando Jesus lhe trouxe a possibilidade de quebrar o isolamento, ele se apressou, fez antes do que devia, e com isso acabou certamente marginalizado, porque as autoridades não iam crer que ele foi curado, ou iam falar contra, porque não declararam que ele estava curado. E o próprio Jesus já não podia entrar na cidade, por quê? Porque foi visto como alguém que criou um desrespeito às normas. Ninguém sabia que Jesus mandou ele ir se apresentar. Os sacerdotes não iam pensar nisso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos erros, os nossos enganos, podem refletir em outros que não têm nada a ver com isso. E a Igreja de Cristo, nós temos feito esses cultos online, para que você possa continuar adorando a Deus na beleza da santidade, continuar confiando no Senhor, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade, diz a Bíblia. Perto está o Senhor. E nós cremos o que diz Lamentações capítulo 3, que no seu tempo Deus faz tudo perfeito. Em Jeremias 19, versículo 21, 11, diz a Bíblia: assim diz o Senhor, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o nosso fim que esperamos? É voltar a nos reunir na igreja, a voltar a ter aqueles cultos vivos, alegres, com o povo cantando, as pessoas se encostando uma na outra porque já não cabe mais gente, tendo que pôr cadeiras extras porque o templo está cheio, a plataforma cheia de crianças sentadas e professores em pé do lado para sair para o culto infantil.
O café com o pastor depois do culto, onde todos estão alegres, conversando, e às vezes o café com o pastor leva mais tempo de comunhão do que o próprio culto. Tanto que o povo de Deus gosta de estar junto. Mas o Senhor fala, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. É um tempo para refletir. Eu creio que muita gente, quando podia vir para a igreja, não vinha, ia passear, ou dormia até mais tarde, agora talvez se arrependa. Sinta a falta da igreja. E talvez seja essa uma forma de Deus exortá-los para quando voltar, saber quão importante é a comunhão do corpo de Cristo. Porque agora você talvez pensa, como eu gostaria de poder ter estado. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de ouvir o sermão, de cantar louvores, de receber orações, de abraçar meus irmãos e irmãs, hoje eu estou isolado. Então, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, juntamente, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, de serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que esse tempo de isolamento sirva para isso. E lembre-se, Jesus vence o isolamento. Ainda que nós estejamos isolados fisicamente, por causa de sermos seres humanos sujeitos a essa pandemia, Deus não. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus pode visitar o silêncio do seu coração, o silêncio dos seus pensamentos. Ele conhece o que vai dentro da alma. Ele conhece as suas ansiedades e inquietudes. Ele conhece os momentos de depressão. Mas Ele diz, olha, venham a mim, vocês todos que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus está oferecendo. Então, ainda que você esteja no isolamento, lembre-se, nada pode isolá-lo de Jesus. A mão de Deus continua estendida. Ele ouve o seu clamor, Ele atende a sua oração. Ele diz em Jeremias, como eu disse, 29 anos, porque eu, Senhor teu Deus, sei os pensamentos que tenho, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Que você possa lembrar que, independente da solução para os problemas do dia a dia, independente da cura física para as enfermidades, Jesus disse em João 10, 28, eu dou-lhes a vida eterna, vocês nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Então, se você tem Jesus, a sua fé vai além do momento. Você sabe que um dia essa pandemia vai passar, e nós vamos estar reunidos novamente. E se ela não passar, Deus vai criar um meio pelo qual nós possamos estar glorificando o seu nome, porque nada pode nos separar do amor de Deus. E o Senhor disse, eu quero. O clamor do moço falou, Senhor, se o Senhor quiser. E o Senhor diz, eu quero, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós, para nos dar paz, para nos fazer prosperar, para nos manter em comunhão como família de Deus. Vamos ouvir mais uma vez nosso irmão Renan, louvando ao Senhor na beleza da santidade. E assim nós estaremos sendo edificados com este cântico de louvor e adoração. Ouça, preste atenção nas palavras, além da bela música, e permita que o louvor encha o seu coração. Amém, irmãos? Essa música é uma música maravilhosa. Vocês podem encontrar, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, vocês podem encontrar o pedaço dela, está em Apocalipse 4:11. Eu vou ler a partir do 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo e sempre, e lançavam as suas coroas
diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Sim, Ele é o Senhor de todas as coisas. Pela palavra dEle, pela sua vontade, tudo veio a existir. E na meditação de hoje você ouviu, pela palavra de Jesus, o homem foi curado. Jesus diz: quero ser limpo. Há poder na palavra de Deus. Apegue-se à Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Creia na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação do Senhor. Por isso nós, nesta igreja, não temos outra mensagem senão a Bíblia. Pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque sabemos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Aproveite esse tempo de isolamento, apegue-se à Bíblia, leia a Bíblia, ore, medite nela. Invoque a presença de Deus, leve a Ele os seus problemas. Faça como aquele homem, ponha-se aos pés de Jesus e permita que Jesus toque-se. Ele toque você e purifica de tudo e santifique a sua vida para a glória do nome dEle. Eu vou orar e depois da oração nós vamos ter novamente aquele cântico pela Tatiana Igonino e assim nós estaremos encerrando esse nosso culto online.
Que Deus abençoe. Tenha uma semana feliz. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. E quando tiver a ideia de isolamento, lembre-se, Jesus vence o isolamento. Ele chega até o seu lar e atende o seu clamor. Pai, nós queremos suplicar agora que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu eterno amor e as mais doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua igreja batista Novos Horizontes de Londres, sobre todas as igrejas do Senhor espalhadas na face da terra, sobre os amigos e irmãos que estão assistindo este culto, que seja o teu Espírito Santo, que penetra todas as coisas ainda mais íntimo do coração humano, a trazer consolo e paz e resposta aos clamores que são levados ao Senhor. Nós oramos, Pai, no santo e glorioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar.